Bem, moçada, agora o nosso módulo 3. Então, no último vídeo, nos últimos dois vídeos, você viu Amazônia, módulo 2, tá? Características fitogeográficas, perfil morfológico e estrutural, não é isso? Tipos de solo, clima, tá bom? E até mesmo algumas ações humanas sobre o bioma. Tá? Agora, vamos falar de duas savanas que nós temos no Brasil. Vamos lembrar um pouquinho aqui o que é uma savana? Tá? Uma savana é uma vegetação de complexo. Tá? O que é uma vegetação de complexo? Então, quando você fala complexo do Cerrado ou complexo da Caatinga, significa que são vegetações, né, cujos portes arbóreos, herbáceos e arbustivos, eles convivem concomitantemente. Claro, obviamente, existem espaços em ambos que nós temos mais arbóreos, outros mais herbáceos e outros mais arbustivos. Ou seja, você tem áreas de florestas, né, você tem áreas de campos, você tem áreas de pradarias, mas tudo dentro do mesmo domínio morfoclimático. Perfeito? Agora, a única diferença é que o cerrado, ele é uma savana mais arbustiva, ou seja, ele é um pouco mais densa. Os portes, né, de tamanho intermediário são mais abundantes do que na Caatinga. A Caatinga é chamada de savana estépica, ou seja, uma vegetação mais rasteira, no qual predomina mais os campos. Então, mas de forma geral, as duas são chamadas de savanas, são chamadas de vegetações complexas, com ocorrência de arbóreos, herbáceos e arbustivos. Daí, o grande problema do candidato, né? Na hora de preencher uma questão, de resolver uma questão que tem a imagem das duas, eu até coloquei lá no meu Instagram, né, uma sobre a outra, são muito semelhantes em vários aspectos. Né? A presença de vegetação caducifólia, a vegetação de troncos escleromórficos, né, ou seja, retorcidos. Isso é característica comum de ambos. Tá? Agora, tem as suas especificidades. Então vamos lá? Primeira coisa é a localização. Olha aqui. A localização da Caatinga, ela está aqui, ó. Então a Caatinga, ela se localiza no Nordeste brasileiro. Então nós temos aqui a Caatinga, ok? Tá aqui a Caatinga. Já o Cerrado, ele é predominantemente no Centro-Oeste brasileiro. Olha aí. Então nós temos aqui o Cerrado, beleza? Aí que bacana. Então nós temos aí o Cerrado no Centro-Oeste brasileiro. E nós temos a Caatinga no Nordeste brasileiro, perfeito? Lembrando, como eu disse a vocês, a Caatinga, ela é uma savana estépica, tá bom? Savana estépica. Estépica, perfeito? Já o Cerrado é uma savana arbustiva. Savana arbustiva, ok? Tá bom? O que significa ser uma savana estépica? Ela é mais rala. Ela é mais rala. Essa daqui, ela é mais densa. Olha aí. Então vamos trabalhar aí um pouquinho com as diferenças. A Caatinga, apesar de ambos terem clima tropical, a Caatinga ela tem um clima chamado de tropical semiárido. Então nós temos aqui um tropical semiárido. Tá bom? O que é o tropical semiárido? Tropical semiárido é aquele clima que você tem chuvas, né, concentradas em um pequeno espaço de tempo. Como eu disse a vocês, nós não estamos nos preocupando aqui com a quantidade de linhas, mas sim a fisionomia do nosso gráfico. Tá bom? Deixa eu colocar aqui mais bonitinho, porque eu quero que você tenha um desenho printado aí, bacana, de qualidade para você estudar aí, ó. No final do curso, você vai ter um tanto de quadrinho desse daqui legal. Olha aí. E a temperatura? Você vai perceber que a temperatura também tem uma variação muito pequena. Por quê? Porque ainda está muito próximo do Equador. Então a variação, a amplitude térmica, o ΔT varia pouco, tá? Agora, interessante, cuidado, isso aqui eu estou falando da variação anual. A região na qual a Caatinga se localiza é o sertão. Lá tem uma amplitude diária muito elevada, ou seja, como o deserto. Como você tem pouca quantidade de umidade, então você tem um calor específico ali muito reduzido. Ou seja, você tem uma pequena quantidade de reter energia. Então durante o dia, como um deserto, faz muito calor. Mas durante a noite faz muito frio. Então cuidado. A prova, se ela falar a amplitude do clima, ela é baixa. Mas a amplitude diária, ela é elevada, tá? A noite e o dia variam bastante. Agora, quando você pega aqui a gente chama de tropical continental ou típico. Tá? Continental. Às vezes eles falam só tropical, não tem importância nenhuma. Já é um tropical tradicional.
que nós conhecemos, tá? Ou seja, chuvas concentradas no verão, uma redução considerável da pluviometria no meio do ano e depois as chuvas voltam a aumentar, olha aí. E isto vem acompanhada de uma amplitude térmica, ó. Olha aí, uma amplitude térmica, perfeito? Vocês vão ver na aula com o Richard que a amplitude térmica do clima subtropical, que é das araucárias, ela chega a temperaturas abaixo de 14, 13 graus, tá? Então você vai ver uma amplitude térmica muito elevada, tanto que a região do Brasil, onde nós temos verões e invernos, né, mais evidentes. Na verdade, é uma região na qual as estações do ano são muito bem definidas, tá bom? Aqui você tem um grande verão e um inverno, um grande inverno, tá? Mas as estações da primavera e do verão não são muito claras. É muito diferente do sul do Brasil. Você pega cidades como Gramado, né? Você pega a região Joinville, você vai perceber que tem estações do ano muito bem marcadas, muito bem definidas. Tranquilo aqui? Agora, interessante que quando você fala da Caatinga e do Cerrado, predominantemente, a Caatinga ela está num relevo de depressão. Olha aí o conceito do Jurandir Rossi. Nós vamos olhar aí, ó. Depressão. Tá? Enquanto o Cerrado ele está num de planaltos. 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 Tá? Tanto é que a gente chama de Planalto Central a região daqui. Tá bom? Então a Caatinga está numa área de depressão, que a gente chama de depressão sertaneja, que é aqui. E aqui nós temos o Planalto. Outra coisa interessante, apesar do livro propor, a gente vai falar o finalzinho porque a gente faz um arremate, tá? Nós temos dois ecótones aqui. Aqui vocês vão ver com o Richard que vocês têm a Mata Atlântica. Vou até colocar aqui em preto que vocês ainda não viram. Tá? Então vocês vão assistir lá a Mata Atlântica. Tá? Então, e aqui nós temos a Amazônia, que vocês já viram. Então olha aí que interessante. Então aqui você tem um ecótono. Que ecótono que é esse daqui? Isso daqui nós temos a mata de cocais. E qual ecótono que é esse daqui? Esse ecótono aqui a gente chama de agreste. Agreste. Tá bom? Então, uma característica interessante do Cerrado e da Caatinga, que elas comungam de algumas áreas de transição. Então, entre a Mata Atlântica e a Caatinga, você tem aqui o agreste. Tá? Entre a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado, nós temos as matas de cocais. Aqui nós estamos falando do babaçu, da carnaúba, beleza? Então, dá uma olhada aí neste desenho, tira um print, pra gente colocar aqui agora algumas características do relevo, ok?